Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de ética. E agora, eu vou trabalhar um tema extremamente vinculado à ética, extremamente permeável à ética. Tem uma relação muito íntima entre uma abordagem e outra, que é cidadania. Eu já trabalhei com você, ética e democracia, já trabalhei com você o conceito da ética do ponto de vista dos princípios, dos valores. E a cidadania, direito fundamental consagrado no artigo 1º da Constituição, inciso 2º, é você ter plena consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Então, quando você, como cidadão, tem plena consciência de direitos e deveres, você exerce plenamente a cidadania. Mas você vai perceber que questões que tratam de cidadania de forma subjetiva são muito comuns na prova. Por isso que eu vou utilizar o mesmo método que eu utilizei nos tópicos anteriores, de desenrolar com você, desenvolver com você questões que citam de forma objetiva ou subjetiva a cidadania, que citam princípios, citam valores e que citam democracia. Todos esses temas, eles têm uma inter-relação muito grande, tem uma permeabilidade entre eles muito grande, por isso que a gente foca dessa forma, beleza? Então vamos lá, você já está acostumado, né? Tem aqui os mapinhas, né, para a gente, fichamentos, na verdade, né? Para a gente, a partir desse fichamento, trabalhar os temas que eu quero desenvolver com você. Então vamos lá. Primeiro fichamento, primeira tela para a gente desenvolver. Como eu pontuei com você, né? O que é importante você se lembrar na hora da prova? Você vai para uma prova que tem a abordagem de cidadania e a cidadania desse ponto de vista, né? Sobre a base dessa abordagem. A cidadania, ela tem direta relação com direitos e deveres. Tem uma relação direta, na verdade, uma relação extremamente próxima entre a conceitualização de direitos e a conceitualização de deveres, né? Quando você cria essa relação, quando você estabelece esse relacionamento, começa a entender se trata. Só que tem um pequeno detalhe. Direitos. Eu, como cidadão brasileiro, tenho direitos. O brasileiro nato tenho direitos. Mas esses meus direitos, eles são facultativos. Se eu não gozar de um direito, eu não vou ser apenado, não vou ser multado, não vou ser processado. Tem dois exemplos muito recentes que eu acho que ajudam a gente a entender isso. Um é o auxílio emergencial por conta aí do Covid, né? Por conta da pandemia. Vamos supor que alguém fizesse jus a esse direito, né? Fizesse jus a receber o auxílio emergencial segundo os critérios estabelecidos pelo governo. Mas a pessoa decide não se cadastrar. Por alguma razão, ela decide não se utilizar dessa grana. Não pleitear esse valor. Ok, tudo bem, é um direito dela abrir mão do direito. Por isso que ele é facultativo. Ou, recentemente, o Banco Central do Brasil, ele apresentou uma lista de todo mundo que tinha dinheiro parado em contas antigas e não tinha movimentado. Tem gente que tinha 100 mil reais. Então, meu irmão, você imagina, para um cara ter 100 mil reais parado numa conta antiga, ele nem se deu conta, que ele nem se lembra, eu acho que grana não é o problema desse cidadão, né? E tinha gente que tinha centavos, tinha gente que tinha centenas de milhares de reais, alguns brasileiros. E eu, talvez tivesse lá, né? Às vezes você movimenta. Eu fui servidor público por 13 anos. No serviço público tem muito esse lance de mudar o banco, né? Faz o pagamento. É, eu, eu nem fui olhar, eu nem usufruí do direito de baixar o programinha lá do Banco Central, que é uma autarquia em regime especial, né? Autarquia federal, a estrutura indireta da administração, mesmo tendo autonomia. Eu nem baixei o aplicativo e eu nem gozei deste meu direito de consultar. Se eu tivesse alguns centavos, pouco dinheiro, eu não consultei porque eu sabia que não tinha muita grana, né? Porque eu não sou alguém que controla rigidamente minhas receitas. Mas é que neste caso específico, é um valor muito vultuoso, né? É um valor muito grande para você simplesmente não se dar conta que a grana está lá. Então eu não gozei desse direito, o direito, portanto, ele é facultativo. Já os deveres são compulsórios. Eu tenho meus deveres para com o Estado, eu tenho meus deveres para com a administração pública, eu tenho minhas obrigações tributárias, etc e tal. E se eu não gozar deste direito, eu vou ter algum apenamento, né? Por isso que é compulsório.
Por exemplo, o voto obrigatório no Brasil. É um dever. Se eu não votar, ou eu preciso me justificar, ou eu preciso pagar multa. Ou seja, é compulsório. Eu não posso escolher não cumprir o meu dever, e caso eu não cumpra o meu dever, algum tipo de justificativa perante o Estado eu vou dar. Ou a malha fina, né? Caso de algum problema na declaração do imposto de renda. Bom, tudo bem. Tanto num caso quanto no outro, existem exceções, né? Tanto no caráter facultativo do direito, quanto no caráter compulsório dos deveres. Afinal de contas, não existem direitos absolutos, né? Artigo 5º até 14º da Constituição Federal. Então, nesse caso, existem exceções. Isso é o pleno exercício da cidadania. E aí, a cidadania, como conceito, né? Ela tem algumas relações diretas, né? E dentre as relações diretas que ela tem, é um direito fundamental, né? E como tal se apresenta, né? Como direito fundamental. E aí, alguns elementos que dialogam com a cidadania podem eventualmente aparecer na sua prova, nos exercícios. Você vai notar isso muito claramente. É a universalização da saúde, por exemplo, né? A Carta de Princípios do SUS, e o SUS a gente sabe a importância dele no processo vacinal, a gente sabe da importância dele no processo de, vacinação do Covid. A gente sabe muito bem, quando se trata, né, quando se aborda esse aspecto quando se aborda esse aspecto do SUS, a Carta de Princípio do SUS ela fala da equidade, que é levar a saúde de forma distinta para pessoas distintas. E quando você consegue levar a saúde de forma distinta para pessoas distintas, você tem a sua garantia do gozo dos direitos fundamentais e da cidadania. E isso é um elemento extremamente importante e fundamental para a gente trabalhar, para a gente observar, né? Esse conceito de universalização de direito, esse conceito de direito universal. Bom, depois, direitos do consumidor, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor e as próprias caracterizações do Código de Defesa do Consumidor também tem a ver com o exercício da cidadania, né? E a estabilidade jurídica, né? Então, quando você conhece o conjunto da legislação de um país, ou pelo menos as leis mais importantes, você não precisa conhecer qual é a regulamentação para você ter ar-condicionado em ambiente de educação infantil. Eu sei, eu já fui sócio de uma escola de educação infantil, eu sei que é complexo, eu tenho trauma. Você não precisa saber esse detalhe, mas você precisa conhecer as leis, as garantias, os direitos que tem a ver com você, que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com o seu papel na sociedade. Esses são os elementos. E a cidadania, ela está garantida, né? Como eu comentei com você, entrando aqui na seara dos nossos mestres de direito constitucional, só para a gente citar, sem entrar na particularidade que não é a minha matéria, no artigo 1º da Constituição Federal, que trata dos princípios fundamentais, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania do país frente a outras nações, aos interesses externos. Vide todo o debate acerca da Amazônia, vide todo o debate acerca de posições que o Brasil deveria tomar sobre posição A ou B e o Brasil garantir a sua soberania. Ou seja, né, o povo brasileiro tem autonomia para decidir o próprio futuro sem ingerência externa. A cidadania, que é o tema, né, aqui vinculado à ética. A dignidade da pessoa humana, que a gente discutiu lá quando eu pontuei com você. Olha como os temas eles têm, né, permeabilidade, olha como um tema o tempo todo dialoga com o outro. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal fala da dignidade da pessoa humana. Então, quando você fala da dignidade da pessoa humana, você fala da sustentabilidade social, da responsabilidade social, de todas aquelas posturas que a gente pontuou com você, que é da sustentabilidade vinculada à garantia da dignidade da pessoa humana. Valores sociais de trabalho e de livre iniciativa, isso tem a ver, né, com o desenvolvimento e a livre obtenção de renda para você e para o trem, no caso do empreendedorismo, e o pluralismo político, e o Brasil ele tem esse pluralismo político como direito fundamental. Isso a gente também observa em Ética e Democracia. Salvo engano, foi o tema que eu trabalhei com você anteriormente.
Então, cidadania é isso, né? Só que qual o problema? Você vai perceber agora que eu vou trabalhar algumas questões da plataforma do QC. E você vai trabalhar comigo desenvolvendo essas questões da plataforma do QC. Esses temas o tempo todo flertam um com o outro, esses temas o tempo todo dialogam um com o outro. Cidadania, princípios, democracia, ética, valores e moral. Então vamos lá, deixa eu vir aqui para a plataforma do QC para a gente poder desenvolver, para a gente poder desdobrar essas questões. Eu só tirar aqui o. Só tirar aqui o. E, só tirar aqui a guia, para não ficar poluída a tela. Faz ao vivo. Vamos lá. Para as questões. Então, daquele jeitão que você conhece, a gente resolve, dialoga e depois vê o percentual de erros, que é um bom parâmetro, né? Por isso que, inclusive, o QC ele tem um termômetro à sua disposição, né? Dependendo do seu plano e tal, tem um termômetro. E o termômetro é fundamental para mensurar o teu percentual de erro comparando com o percentual de erro dos outros e como que você está em geral na matéria. Primeira questãozinha. Vou aumentar aqui o zoom, né? Senão você não vai enxergar nada. Primeira questãozinha. Questãozinha de 2020. Analise as afirmativas. Ó, é para analisar a afirmativa e indicar o que está certo, o que está errado. Então a gente já vai desenvolvendo, né? Essas questões aqui, algumas delas, trabalhei com você lá em princípios. Eu estou recuperando elas aqui para a gente trabalhar do ponto de vista da cidadania. Compreender os princípios morais é um atributo importante. Deve ser cultivado pelo servidor público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Quando se conhecem estes princípios, o servidor tem maiores chances de agir em conformidade com o interesse do usuário dos serviços. Claro, né? Tá certo. E aqui ele fala que você tem que compreender os seus princípios para você ter maior chance de agir com conformidade. O servidor público, de todos os níveis, ele tem o seu estatuto, né? E tendo o seu estatuto, o servidor público ele sempre trabalha com uma combinação muito permeável, com uma combinação muito próxima de direitos e deveres. Então, nesse caso, quando você desenvolve, né, os direitos e deveres, quando você desenvolve essas bases, você também age com cidadania. E aqui está dizendo que o decoro e a dignidade devem ser evitados, e na verdade não, está em todo o código de ética, então alternativa B. Como nós já vimos essas questões lá em princípios, aqui eu estou, perdão, em princípios, aqui eu estou retomando sobre o ponto de vista ético, por isso que eu não vou para o percentual, porque eu já vi. Olha essa questão. Essa questão é importante porque essa questão ela tem a ver claramente com ética e cidadania. A ética profissional é uma questãozinha de 2020. A ética profissional deve ser um fator presente na vivência cotidiana de qualquer profissional, composta por valores e princípios. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. A ética sobre assuntos sigilosos da empresa só deve ser mantida para dentro da organização. Nós vimos que não. Afinal de contas, é um direito do cidadão à publicidade, presente no artigo 37 da Constituição Federal. A ética só deve ser mantida quando o profissional estiver diante do seu superior. Claro que não. Afinal de contas, a ética integra a vida privada. A ética profissional deve prevalecer mesmo que os valores e princípios sejam contrários da. Perfeito, né? Essa é a alternativa correta. Então, eu recuperei essas duas questões. E agora, deixa eu só realizar aqui rapidinho uma breve pesquisa. Eu quero apresentar para você questões puras do termo cidadania. E essas questões puras do termo cidadania dentro da matéria de ética, vou ver se tem alguma recente. Essa aqui. Ó, tem duas questões extremamente recentes. Eu acho que elas dialogam um pouquinho com o que eu quero mostrar para você. Não importa qual é o concurso que você vai prestar, né? O que importa é o conceito teórico. Eu vou para duas questões do tipo certo e errado. Vamos lá. Primeira questãozinha é a questão de 2022 da Quadrix. Quanto à noção de cidadania, compreensão plena de direitos e deveres, julgue o item. Cidadania é o pertencimento ativo dos indivíduos a uma nação. Quando eu tenho pertencimento, eu tenho plena consciência de direitos e deveres, com obrigações universais. Perfeito. Então, essa questãozinha aqui é uma das formas de você caracterizar o conceito da cidadania. E essa, julgue o próximo item considerando a ética, o exercício da cidadania
e a função pública, a questãozinha de 2022 da Sebrasp. O exercício dos direitos políticos representa um dos aspectos da cidadania. Acho que tanto essa questão quanto a outra, essa aqui foi a recordista, hein? Teve 1% de erro. E a outra, a recordista de acerto, teve um pouquinho mais de 10%. Então, você vê que sempre que aparece uma questãozinha que fala da cidadania, sempre é uma relação, sempre uma relação de direitos e deveres, sempre trabalhando direitos e deveres. Perfeita? Então é isso, se a gente for além disso, nós vamos entrar no erro do exagero e no erro da permeabilidade com outra matéria, que nesse caso é direito constitucional. A cidadania ela aparece sempre como elemento dentro das questões de ética, né? Aparece sempre como aspecto dentro das questões de ética. Abraços, força e honra. Até a próxima. Valeu. Por aqui a capinha pra gente.